diáspora já nasce desse princípio. Todo mundo que abre as portas para receber turistas, receber hóspedes pela diáspora, já tem ali uma mensagem muito nítida, né? Aqui eu recebo a todos sem preconceito. Então esse é o lema da Diaspora.black. Bom, o Product Designer ele faz muitas coisas, né? Ele tem uma visão geralmente mais geral de como desenvolver o produto, muito alinhado ao que o negócio precisa, ao que a empresa precisa. Mas ele também tem uma visão olhada para o usuário, enfim, para todos o início, o meio e o fim do ciclo de vida de um produto. Então, o Product Designer, ele geralmente cuida de uma visão muito mais ampla, muito mais geral do produto, de início, meio e fim. Sendo que outras profissões, outros recortes dentro do design olham os aspectos específicos dentro do fluxo, né, de uso de um produto, do desenvolvimento de um produto. Mas o Product Design, ele tem uma visão geralmente mais ampla de como desenvolver um produto, uma solução. O Product Design, ele tanto atua na parte de produtos físicos, quanto na parte de produtos digitais. Então, hoje, quando você tem empresas de tecnologia, né, que estão se ampliando cada vez mais, o produto digital está muito mais em ênfase, né, no assunto do momento, do que os produtos físicos, mas o produto físico nunca vai deixar de existir, muito pelo contrário. Então, o Product Design pode atuar como... Eu sou, por exemplo, formado em desenho industrial. Minha formação é específica de produto físico, mas não me impede de atuar em produtos digitais, porque é o que eu tenho formação para tal, né? Eu consigo transformar uma solução, qualquer que seja, né? Seja ela digital, seja ela em produto. Mas a minha experiência de formação foi começando com produto físico. Depois eu migrei para a parte digital, que também é a minha paixão. Já atuava antes como web designer, e aí como web designer já tinha esse conhecimento desse ambiente digital. E aí como product designer eu tenho essa visão um pouco mais geral de ciclo de produto, início, meio e fim. E o UX Designer ele tem um olhar mais direcionado para a experiência dos usuários. Então hoje você tem que ter um atrativo para as pessoas ficarem no seu site, para ficarem na sua solução, no seu aplicativo. Você tem milhares e milhares de opções, seja um setor, seja em outro. E aí para você cativar um pouco esse público, né, você tem que ter uma experiência diferenciada. O que você vai ofertar para essa pessoa ficar nesse seu ambiente digital, nessa sua solução digital? Então, a experiência do usuário faz toda a diferença para que as indústrias, as empresas consigam ali atrair o seu público e fazer com que eles permaneçam, né, dentro das suas soluções, do que eles têm a oferecer. Então, a experiência do usuário, enfim, são coisas como que tipo de interação você tem, que tipo de recursos você tem dentro da sua solução, do aplicativo. Quais são as jornadas, as etapas de jornadas que você tem para entrar no aplicativo. Às vezes é mais fácil ou mais difícil entrar no aplicativo. Se você tem, por exemplo, um login por rede social, facilita a entrada. Então, a experiência do usuário, o UX Designer cuida dessa parte, né? De diminuir barreiras, né, obviamente, e facilitar essa entrada e esse fluxo pela solução. Porque no final a pessoa quer resolver um problema, então a sua solução tem que resolver esse problema de uma forma eficiente. Então o UX ele otimiza essa eficiência dentro do escopo do produto. Mas o UX Designer ele não necessariamente precisa só focar no produto digital. Você tem experiências para produtos físicos, por exemplo, você vai numa loja de perfumes. Você pode ter uma experiência do usuário pensada em ter amostras grátis, você tem uma experiência sensorial dentro da loja até se convencer a adquirir aquele produto. Tudo isso passa por uma experiência. Uma loja, por exemplo, dentro de um shopping, tem esse viés de experiência do usuário. Você chega, você vê a vitrine, você se encanta por tudo, e aí você entra e você consome determinado produto. Então isso também é uma experiência, só que no meio físico. Então o UX Design é isso, passar pela experiência da melhor forma possível. No meio digital, isso já está um pouco mais dado, né? Porque são várias soluções e as pessoas precisam entrar nesse ambiente no digital para as empresas poderem oferecer as suas soluções e resolver o problema do cliente final. Aí sim é um pouco mais voltado para o digital, porque você tem soluções gráficas diversas, né? E então no ambiente digital quem traz esses conceitos de design, essas aplicações, esses princípios,
é o UI Designer, que na parte ele vai pegar o projeto desenvolvido pelo UX Designer, essa experiência toda que é um projeto que o UX Designer desenvolveu, e aí ele vai transformar isso em atrativos visuais, né? Seja cores, fontes, enfim, texturas, tudo isso ele vai pensar nesse conceito que a empresa quer passar, enfim, o produto tem que passar de forma visual. Então, o UI Design encapsula tudo isso, né? Encapsula todas as soluções. Então, tem a estratégia do negócio, tem o produto em si como uma solução, tem essa experiência que foi desenhada e essa experiência depois ela tem que ser embalada. Então, o UI Designer ele embala tudo isso, todas essas soluções, então ele tem uma responsabilidade também enorme, né? Porque ao final essa interface que o usuário vai ter é de responsabilidade de UI Designer. Os dois podem cuidar da usabilidade. Pensando na parte mais de navegação, por exemplo, o UI tem vários recursos que ele pode aplicar como cores. Imagina que se você colocar um botão vermelho e um botão verde próximos um do outro. Quem tem, por exemplo, daltonismo não vai conseguir diferenciar e não vai ter a noção de que ação ele deve tomar corretamente. Então, isso, o UI Design, na hora de projetar a sua solução, ele tem que pensar, olha, é acessibilidade, então eu não posso colocar um botão verde e um botão vermelho no mesmo lugar, no mesmo campo visual, na mesma hierarquia visual, porque as pessoas podem se confundir. Ou o tamanho de fontes e coisas assim. Então, a acessibilidade não é responsabilidade de um só, é responsabilidade de todo, do conjunto, inclusive da empresa, né? Antes de tudo, pensar que ela deve atender a acessibilidade até por conta de lei mesmo, né? Eu era muito mais voltado para a engenharia, tanto que eu cursei engenharia civil por 2 anos. Meu meio foi sempre muito técnico, então eu tinha muito olhar para engenharia mais do que para design. Mas aí eu fiz um teste de habilidade específica há muitos anos atrás e tinha dado engenharia, algumas engenharias específicas, ou desenho industrial. Eu fiquei com aquilo na cabeça e como eu gostava de projetar coisas, soluções para mim mesmo, em forma de brinquedos e coisas assim, eu acabei fazendo curso de desenho industrial. Foi o curso que eu concluí, mas a minha área de formação também é um pouco mais técnica, né? Então, dentro do curso de desenho industrial, eu sempre dava uma escapada ali para engenharia mecânica, participei de alguns projetos voluntários de uma equipe de fórmula lá na UFRJ, onde me formei, então eu estava sempre envolvido com a engenharia de alguma forma. E depois eu fui estagiar, fiquei um bom tempo ali na engenharia metalúrgica de materiais, então eu olhava aquilo com muito encanto, porque eu via as soluções em termos de produtos e materiais sendo desenvolvidos ali em tempo real pelos pesquisadores, pelos alunos, e ao mesmo tempo tinha aquela formação em desenho, né, que combinava, né, soluções que podem ser aplicadas, né, e o que a engenharia pode oferecer para essas soluções se materializarem. Então era um mundo, para mim, perfeito. A diáspora é uma solução pensada para resolver uma dor, né? Uma dor que muitas pessoas passam, a população negra passa muito por essa dor de, às vezes, ser rejeitada numa plataforma digital, não ter a sua reserva aceita, ou coisas assim, né? Sofrer situações de preconceito, de racismo em suas viagens. Então, para minimizar e evitar isso, a diáspora acabou surgindo. Foi uma dor de um sócio meu, né, o fundador, Carlos Humberto. Nós nos juntamos para poder não passarmos por esse tipo de situação, sobretudo no meio digital. Não faz sentido você ser consumidor, quer viajar, quer viver uma experiência muito bacana num local, numa região e viver situações de racismo e preconceito na sua viagem. Então, as plataformas, mesmo que tenham ali as suas regras, né, olha, não tem crime ou então não pode ter determinado tipo de comportamento, esse tipo de aceite só pelo termo de uso não garante que quem está vivenciando ali a viagem não tenha uma experiência desagradável. Então a diáspora já nasce desse princípio. Todo mundo que abre as portas para receber turistas, receber hóspedes pela diáspora,
já tem ali uma mensagem muito nítida, né? Aqui eu recebo a todos sem preconceito. Então esse é o lema da Diaspora.black, é você abrir esse leque de possibilidades para a população que não tem o serviço de qualidade, para que ela tenha serviço de qualidade. Ao mesmo tempo, a gente mostra a riqueza, a potência de várias manifestações culturais pelo Brasil. Então hoje a gente está muito mais focado em experiências pelo Brasil, claro, a hospedagem também, mas são experiências, são, enfim, manifestações de riquezas que a gente precisa mostrar para transformar o turismo. A experiência online, a gente tinha pensado muito lá atrás, mas que seria só para ser lançado muito mais à frente. Com a pandemia, a gente se viu numa situação de que 95% do turismo mundial parou, né? O país parou, então os deslocamentos acabaram cessando e a gente se viu numa situação de que todas as reservas que a gente tinha foram canceladas de um dia para o outro, de uma semana para outra. Então não tinha mais o que fazer. Então, diante desse travamento, a gente tinha que rapidamente, né, apostar numa solução. Então a solução foi: a gente tem muito conhecimento que passa pela plataforma, são especialistas de diferentes áreas que falam sobre diferentes assuntos. E a gente pode trazer esse conhecimento desses especialistas para o meio digital, através de cursos, palestras e tudo isso online. Então a gente correu para desenvolver a tecnologia que permitisse isso. Lançamos uma primeira versão dessa tecnologia e chamamos alguns operadores, né, especialistas em falar em determinados assuntos. E foi muito um sucesso, assim, até espantoso para a gente no início, né? Sim, a Diaspora é aberta para todo mundo, porque, como eu falei, é uma plataforma de conhecimento. Todo mundo precisa ter acesso a esse conhecimento. A população negra, sim, para se identificar, né, cada vez mais com o legado, às vezes não conhece um pouco da sua própria história, das referências históricas que são importantes para o país, mas que a gente não ouve falar muito, ou marcos históricos dentro das cidades, localidades, que, enfim, fomentaram ali polos de resistência e de cultura que a gente vê até hoje em manifestações culturais. E a gente não conhece muito disso, né? Tanto a população negra como, enfim, toda a população brasileira não conhece a própria história. Então é uma forma de todo mundo se conhecer, se reconhecer nessas histórias. A população negra se reconhece nesses valores, nesse legado de riqueza, e a população não negra também vê esse valor. Nossa, que legado de riqueza que a gente não conhecia, né? Eu acho que esse processo de participar de várias acelerações veio muito dessa inquietação da gente se colocar no mercado de empreendedores, né? Como a gente realmente não sabia nada sobre o assunto, a gente, começando ali pela diáspora, né, a gente foi atrás de conhecimento. E nesse ir atrás de conhecimento, a gente começou a participar de todos os programas que apareceram na nossa frente. Então a gente passou pelos principais, eu junto com uma equipe da diáspora, meus sócios, e também depois eu tive a oportunidade de participar de um outro programa de aceleração já com a IU, né? Então eu participei dos principais programas de aceleração do país, né? Nesse ecossistema de inovação. É muito rico, porque você aprende muitas, não só as técnicas, os processos, né? Como fomentar o seu negócio, como fazê-lo crescer, mas também você conhece muito a rede que circula por esse ecossistema, né, de profissionais incríveis, de soluções incríveis, e você acaba interagindo com uma solução que possivelmente vai te ajudar no futuro. Então, participar foi essa abertura de portas e abertura de conhecimento para a gente que não conhecia nada. Nós, no ano passado, tivemos o privilégio de participar desse programa do Google, né, o Google Black Founders Fund, que é um fundo em que o Google investe em algumas empresas, né, para fomentar ali as iniciativas a crescerem, né? Tem várias iniciativas em diferentes momentos do seu negócio e a gente participou desse processo com diversas mentorias, diversas ferramentas do próprio Google para ajudar a alavancar o negócio. E hoje a gente está ainda nesse programa, claro, mas ocupando, né, tendo uma posição ali no Google Campus, que fica aqui no Paraíso, e aí é uma forma da gente também conseguir trocar com outras startups, outras soluções
dentro desse recorte, né, de cultura, de valorização da cultura negra também, mas outras soluções que estão ali dentro do Google for Startups. Então, diferentes empresas, né, grandes, gigantes do mundo já passaram por esse programa, então é realmente um privilégio a gente tá podendo participar também aqui no Brasil.